Este é o podcast Cidade de Fato, um podcast para ouvir as vozes das cidades, um espaço de diálogo. No nosso 4º ano de atividades semanais, continuamos com nossas entrevistas com especialistas e a população. Cidade de Fato, o seu podcast favorito que pretende manter a conexão com cada um de vocês, oferecendo informações de qualidade. Nos acompanhe também pela rádio UFT-FM 96,9, todas as segundas-feiras, às 21 horas, e pelas redes sociais. Visite o nosso site no endereço www.cidadedefato.com.br. Vamos ao nosso episódio de hoje. Eu sou o Basoli, este é o programa Cidades de Fato. Vamos para o nosso episódio de número 107. O nosso tema de hoje é Mulheres Negras e a Reinvenção das Cidades. Está conosco Jéssica Tavares e Natália Santana. Gostaria de mandar um abraço aí para todos os nossos ouvintes. Está conosco hoje nesse trabalho Aline Silva. Olá, Aline. Oi, professor. Oi, todos que nos escutam. Hoje estou com uma expectativa muito grande de escutar a Jéssica e Natália, porque é uma temática que eu venho pensando por agora, mas de ouvir e ler vocês já me instiga a pensar muitas coisas. Acho que vai ser uma conversa bem produtiva. Olá, Jéssica. Seja bem-vinda aí ao nosso Cidades de Fato. Oi, gente. Tudo bom? Oi, todo mundo que está ouvindo. Prazer estar com vocês hoje. Conosco também Natália. Natália, Cidades de Fatos com as portas abertas aí para você. Bom... Olá, gente. Aqui é a Natália. É um prazer participar desse episódio. Jéssica Tavares é especialista em políticas públicas voltadas para os temas de gênero, raça e direitos urbanos. Natália Santana é militante do movimento negro. Jéssica, no seu trabalho na coluna Tecendo Democracias e Territórios, propõe essa reflexão, sempre considerando a identidade de gênero, raça, classe como organizadora desta relação com a cidade. Também mostra, em suas discussões, a preocupação com a emergência climática e a imposição de uma transição necessária. E essa transformação deverá ter a participação das mulheres negras no planejamento e construção desses novos espaços resilientes. Primeiro, assim, só para ambientar a gente na conversa, eu queria muito ouvir de vocês, Jéssica e Natália, como que vocês chegaram e estão caminhando para amarrar essa discussão, sabe, das mulheres e da reinvenção das cidades e de como falar do espaço urbano, do espaço rural. Em resumo, de onde a Jéssica, de onde a Natália falam desse cenário, de ver a condição das nossas mais velhas e também de perceber a nossa condição e a condição das nossas mais novas em relação aos espaços como um todo. Então, Aline, boa pergunta. Acho que é a pergunta que assim ajuda a gente a entender como as nossas reflexões assim podem se encontrar, podem confluir. No trabalho na coluna Tecendo Democracias e Territórios, nessa coluna do IBDU, a gente começou esses trabalhos pensando na importância de mulheres negras, de mulheres periféricas, de mulheres indígenas, de poderem ter uma narrativa sobre os seus territórios, de poderem dizer o que vem, o que acreditam para aquele espaço, como leem aquele espaço, como formular políticas também para aquele espaço. Mas eu confesso que parte da minha leitura, das minhas análises, até das coisas que eu consegui colocar em escrita, faltava uma coisa que eu ouvi bastante na minha casa, eu ouvi bastante da minha avó, da relação que ela tinha com o território dela, que cresceu na roça e etc. E mais no final dos anos 60 veio morar em São Paulo, no ABC Paulista. E quando eu conheci a Nath, eu escutei um pouco de é como se fosse uma camada dessa leitura que me faltava, foi possível, assim. E aí eu pensei, nossa, tem uma coisa interessante. E também ela trouxe essa contribuição através também da observação do trabalho das mulheres negras. Sim, eu acho que uma coisa que eu estava me lembrando é que a gente está entrando agora, né, num período de mais frio aqui na cidade de São Paulo, e existem muitos saberes das mulheres negras e também das mulheres indígenas, né, saberes ancestrais sobre a floresta, que falam quais são remédios naturais que a gente pode fazer para se preparar
esse período de frio, para conter uma tosse, uma gripe. Eu sei pelo menos 3 que minha mãe me ensinou, mas eu fico me perguntando a quantidade de outros saberes que tanto a minha mãe quanto a minha avó também não sabiam a respeito da terra, de como plantar, de como ter um estilo de vida, um modo de se relacionar com aquele território, com a natureza, com a terra, com as plantas, que produzia mais saúde, né? Que dava para nossa existência um sentido de saber de onde as coisas vêm, de não estar alheio ao que é produzido fora do espaço da cidade. Então, eu acho que tem a ver um pouco com isso, né? A gente foi perdendo bastante desse saber conforme as cidades foram se estruturando e saindo de uma paisagem rural e caminhando para uma paisagem de concreto, de prédios, e que é vista como uma paisagem do desenvolvimento. Eu li um livro do Oswaldo de Camargo que ele chama O Carro do Êxito, numa roda de leitura, né? E foi falado que é um dos primeiros livros que coloca a pessoa negra numa condição de contexto urbano, porque até então os nossos corpos na escrita só eram vistos em outros cenários. E aí, no mesmo sentido, no Quarto de Despejo, por exemplo, a Carolina Maria de Jesus, ela traz a gente para o contexto urbano também, em um contexto muito hostil. Tenório, lá no Avesso da Pele, que é agora de 2020, também traz a gente nessa condição. E aí, pensando nesse lapso temporal de Carolina falando em 1960 e o Tenório falando agora em 2020, todos eles trazem uma carga assim, de muita violência que recai para a gente enquanto corpos negros. E aí vocês até citam o Nego Bispo e tal, e eu lembrei de quando ele fala da contracolonização, enquanto esse modelo que empurra a gente para a margem, assim, a qualquer custo, de formas muito violentas. E aí ele até aponta como uma estratégia de fuga, digamos assim, a biointegração, que tem esse apego com uma relação comunitária que pode nos fazer enxergar o poder das confluências que as cidades, como são postas hoje, engolem, né? E aí, quando a Natália fala sobre a sobrevida, eu lembro de como foi, por exemplo, muito difícil trazer minha avó do contexto rural, quando ela adoeceu, para o contexto urbano, porque essa biointegração para ela ia deixar de existir, e de como que esse cenário faz com que a gente perca várias coisas, assim, é isso que a Natália falou, do remédio, é a interação que ela tinha com as pessoas e que não tem, e que, assim, ela acha um despautério hoje a gente não saber o nome da pessoa que a gente cruza todos os dias, porque a rotina na cidade é essa, né, de distanciamento. Ela acha terrível a gente comprar chá em saquinho e não ter o próprio chá cultivado, os próprios temperos, assim. É muito isso do que a Natália falou, de quanto a gente vai perdendo. Isso me faz pensar em como é difícil para ela ter uma concepção de bem viver que simplesmente não cabe no lugar que hoje ela sobrevive. Considerando isso, eu queria ouvir de vocês como que a gente pode pensar no processo de se apropriar e transitar com a nossa concepção de bem viver de um cenário para o outro, sabe? Como que a pessoa indígena pode sair da aldeia e ir para um centro urbano e não perder a sua identidade, digamos assim. Assim como a pessoa quilombola também. Pensando a gente nesse grupo, né? Como que a gente pode manter a nossa identidade? Eu fico pensando bastante nessas coisas também, sabe, Aline? Porque passo por uma coisa semelhante com a minha vovó também. Essa minha avó que veio pro ABC Paulista no final dos anos 60 morar nessas cidades que estavam se formando, quando tinha aquelas empresas de automobilística, sabe? Aquelas empresas que faziam nessa época que estava esse boom do carro. E hoje ela mora no interior da Bahia porque essa biointegração foi negada nesse contexto de cidade. É uma coisa que ela não pôde abrir mão. E o que eu acho interessante é o quanto nos falta, pelo menos uma das coisas que suscitou o início dessa conversa, é como faltou, por exemplo, para mim, para a minha geração, para essa geração neta periférica, favelada, essa identificação e a busca por essa biointegração. Acho que usando outro conceito do Nego Bispo, que a gente pelo menos colocou para iniciar essa reflexão, que é a cosmofobia, que ele fala que a cosmofobia é a necessidade de desenvolver e se desconectar, se afastar do que é original, da originalidade das coisas e dos territórios. Eu acho que uma das nossas tarefas é, primeiro, saber reconhecer que nós temos com quem aprender, nós sabemos quem formula esses saberes, quem aplica esses saberes do bem viver. Eles sempre estiveram muito próximos de nós, mas por algum motivo, nesse período em que se atrelou
o que é urbano, o que é o avanço do urbano sobre esses territórios que a princípio eram periféricos, ficavam nessas zonas, né, periurbanas, ficavam nessa margem que só mudou de cara quando esse urbano chegou e a gente falou, não, agora está desenvolvido aqui. A gente percebeu o quanto a gente perde de noção do que podemos esperar da nossa relação com o território, do que podemos desejar, do que podemos sonhar e de quanto e você falou da distância, né? Esse modelo de cidade que a gente vive hoje, ele nos distancia mesmo das pessoas, da natureza, do campo. A pergunta é sobre como a gente consegue praticar esse bem viver, né? Como que a gente consegue nas cidades como elas estão hoje ter um outro modo de vida, assim, né? E isso é bastante difícil da gente pensar em fazer essa transição sem que a gente faça uma superação desse modo de vida de produção capitalista, né? Porque a forma como as cidades elas são construídas hoje e a relação que existe entre o campo e a cidade, onde a cidade consome o campo produz, então um fica subordinado ao outro e não numa relação de realmente complementariedade, de conexão, né, de que as duas coisas elas precisam na verdade existir no mesmo espaço, porque na forma como está hoje essa divisão tão drástica, né, do que é campo e do que é cidade, faz com que a gente não saiba de onde vêm os alimentos. As crianças hoje, por exemplo, não sabem, muitas delas, que o leite que ela toma da caixinha vem de uma vaca que mora no campo e que está ali passando por um sistema de produção muito agressivo, inclusive, com o animal, com a vida das pessoas envolvidas nessa produção da carne. E essas crianças não sabem disso, né? E vão crescer sem saber de onde vêm as coisas, né? A importância do campo para que ela consiga se alimentar e fazer as suas tarefas diárias na cidade. Eu acho que é muito difícil da gente pensar nessa transição, nessa transformação, em ter uma prática do bem viver no espaço da cidade, né? Esse bem viver que as mulheres negras defendem, que a cosmovisão indígena também defende. É muito difícil a gente pensar em viver isso na cidade sem que a gente consiga superar esse modo de produção. Mas eu acho que uma das experiências que nós, mulheres negras, conseguimos praticar com um bem viver é justamente a partir do aquilombamento nas cidades, em comunidades, né, favelas, etc., onde as mulheres negras são uma rede de apoio umas das outras, muitas vezes mesmo por falta de materialidades mesmo, né, de possibilidades de ter uma creche, de ter serviços públicos ali oferecidos na cidade, porque a gente sabe que nessas periferias, nessas regiões que estão aí na linha de transição entre a cidade e o campo, são cidades onde essas ferramentas do Estado não chegam da forma como deveriam. Então, as mulheres negras precisam ser as redes de apoio umas das outras para que consigam sobreviver nesse espaço, que realmente, na verdade, é uma sobrevida, né? Não é exatamente uma vida, a gente fica sempre na sobrevida. Então, eu acho que a forma como nós, mulheres negras, conseguimos praticar isso nas cidades hoje, da forma como as cidades são construídas, são a partir desse aquilombamento e também, assim, na medida como é possível também, fazer essa prática desse saber com a terra conforme é possível. Então, a gente vê que muitas mulheres nas periferias têm ali as suas plantinhas, um pouco, o mínimo que é possível, falta-se espaço, falta-se muitas coisas, mas na medida do possível tem territórios que conseguem ter produção de animal, por exemplo, para consumo próprio, planta uma mandioca, planta algumas ervas. Então, eu acho que da forma que dá, é meio dessa forma que a gente se vira, assim. Um último ponto que eu acho que, além de tudo isso que a Nath falou, também tem uma questão que elas são as responsáveis por nos provocar em dizer também, pelo menos esse é o contato que eu tenho, assim, com as minhas mais velhas, que é de provocar e dizer, isso não é normal, esse modelo de cidade não está certo, isso não é progresso, isso não é desenvolvimento, sabe? Eu acho que é um pouco do que a gente tem visto nas obras das lideranças quilombolas e o que a gente ouviu dos nossos avós dizendo, isso também é sobrevida, que não pode ser visto como progresso, como desenvolvimento. Então, Jéssica, acho que agora você tocou num ponto que eu acho que é fundamental, é o modelo, né? Porque, veja bem, quando você coloca as condições do bem viver, você terminaram me remetendo aqui
há 60 e poucos anos atrás, sou da periferia de São Paulo, e a gente sabe que o urbano, eu estou falando de 60 anos atrás, quer dizer, 60 anos atrás o urbano não chegava na periferia e continua não chegando, né? E minha mãe mora até hoje na periferia de São Paulo. Obviamente melhorou, mas ainda o urbano não chegou. Então, quando você estabelece essa relação de bem viver, por exemplo, uma mulher que saía 4 horas da manhã de casa, ela tinha que andar a pé um trecho relativamente longo para poder se utilizar de um transporte, enfim, e depois retornava à noite. Por isso que é não só o modelo da cidade, é a questão também do capitalismo que retira, né, todas essas possibilidades. Nós tínhamos, né, um pouco disso, criado pela avó, então em casa tinha esse tempo ainda, mas que não era exercido, né, por exemplo, por todos da família. Então alguém que também veio do interior, chegou na capital, é perceptível, né, essas dificuldades, né? Então, assim, ampliando isso para a discussão do planejamento, da arquitetura e da resiliência, né, um pouco também das emergências climáticas dentro desse contexto, mantendo-se esse modelo, você vê possibilidade de algum tipo de mudança para que nós futuramente consigamos chegar aí pelo menos a um patamar mínimo, né, do bem viver? Não, mas olha, eu acho que essa pergunta tem que ser respondida categoricamente com não, a gente precisa, como a Natália falou, superar esse modelo de cidade e pensar outra forma de como a gente quer se organizar mesmo, acho que como a gente quer se relacionar. Você falou da relação da sua família há 60 anos atrás e de como é possível encontrar histórias muito semelhantes nesse período. Eu fico pensando que todo mundo pode tirar alguma história, algum exemplo, pessoas que ocuparam as periferias, que ocupam as periferias da cidade, e aí estou falando de periferias que são esses lugares onde a gente precisa andar bastante ainda para pegar um transporte, em que os serviços públicos, tanto as escolas, as UBSs, o que tem mínimo de infraestrutura de cidade, só vai chegar nesse lugar depois de muita autoconstrução, depois de quase bairros inteiros formados nessas periferias. E aí, depois de tanto trabalho, de tanto esforço de uma comunidade, você dizer para ela que aquilo é o desenvolvimento, é o máximo que se pode esperar, que o bem viver é isso aqui, é esse projeto, e tornando as pessoas totalmente alienadas de o que isso ocasiona para a vida delas, de que quando num contexto de mudanças climáticas, elas vão ser as primeiras a sofrer os impactos, né, as primeiras a sofrer grandes impactos nos seus territórios. Depois de tantos anos construindo as suas casas, construindo os seus bairros inteiros, elas vão ser as primeiras a sentir. Então, eu fico pensando, passei muito tempo, eu comecei a pensar direito à cidade, porque, né, eu morei numa favela boa parte da minha vida, e eu achava que a melhor coisa que podia acontecer na minha vida seria um dia ter uma casa, assim, só pensava na provisão habitacional mesmo, assim, a casa. Entrei para dentro da casa, minha vida vai melhorar. Depois eu entendi que não existia pensar essa moradia sem pensar a cidade. E agora eu estou me sentindo novamente enganada, que não tem como pensar a cidade sem pensar o campo. Como assim? Eu passei tanto tempo falando de coisas sem olhar para o todo. Então, acho que esse diálogo com a Natália é um pouco nesse sentido, assim, sei que sinto até que tem muitas coisas que eu não sei, que eu gostaria de saber sobre este diálogo, sobre essa conversa, mas que nessa tentativa, nessa busca por esse urbano, por essa coisa que prometeram e que nunca chegou, e que, na verdade, o projeto já mudou, já é outro. Nossa, muitas coisas dá para serem ditas a partir desse começo de conversa, assim, mas eu queria pegar um gancho a partir do ponto dos transportes, né, da mobilidade, que é um fator muito estrutural nas cidades, né? A mobilidade acaba estruturando as desigualdades dentro das cidades. E aí, pensando no contexto de emergência climática que a gente vive, que é um contexto já conhecido pelos 1% mundial, né, pelos bilionários aí, desde a década de 60, pelo menos, eles já sabem de pesquisas que apontam para a direção que a gente está hoje, e decidiram ignorar, né, porque é isso. Qual que é o maior financiamento que existiu desde a década de 60 em indústria? Foi para a indústria de petróleo.
E é essa indústria de petróleo que é a base da nossa mobilidade urbana, em basicamente todas as cidades do Brasil. Assim, eu acho que a cidade de São Paulo é uma cidade que tem mais diferentes modais, né, além do ônibus, mas ainda é muito insuficiente para o que a gente precisa, de fato, de ter de consumo de petróleo para que a gente consiga reduzir a temperatura da Terra, né? A gente já está fazendo o mínimo, os países estão há muito tempo, aí teve Rio 90, teve COP não sei lá quantas, Acordo de Paris, vários acordos internacionais para que políticas internacionais fossem estabelecidas a nível de mundo mesmo, né? De como a gente pode reduzir a nossa emissão de gases de efeito estufa. E, mesmo assim, todos esses acordos estão sendo insuficientes para que a gente consiga manter o Acordo de Paris, que é 1,5 graus Celsius de aumento da temperatura da Terra. E esse 1,5 já está sendo bastante catastrófico, como a gente consegue ver, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, né? Ao mesmo tempo que está acontecendo a tragédia aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem na Ásia também acontecendo outras inundações e várias milhares de pessoas ficando sem casa, né? Então, eu acho que, voltando um pouco, aterrissando de novo para a questão da mobilidade, do consumo de petróleo e desse mercado todo, a gente precisa, falando sobre as mudanças, né? A gente precisa de mudanças na cidade para encurtar esses caminhos. Então, a gente precisa que, por exemplo, a produção de hortaliças, que a produção de alimento que a gente tem semanalmente, por exemplo, que a gente precisa semanalmente para nossa casa, que ela esteja mais próxima. E como que a gente consegue fazer isso? Fazendo com que o nosso modelo de produção do campo não seja um modelo majoritariamente de commodities, mas que seja um modelo de agricultura familiar, que a gente tenha no entorno das grandes metrópoles núcleos de produção familiar que abasteçam a cidade, e não que a nossa comida, o que a gente come aqui da cidade, venha de outro lugar completamente diferente. Eu tive a possibilidade de morar por um ano em Imperatriz, no Maranhão, e foi bem na época da crise dos caminhoneiros, onde a gente teve um problema super grande com o transporte, e a gente passou um aperto depois que a greve acabou, porque os alimentos que vinham para Imperatriz do Maranhão, eles vinham de Tocantins, de São Luís do Maranhão, que é o do outro lado do estado. Então, não é pensado o abastecimento da cidade a partir de uma lógica de redução de emissão de carbono, de mínimo de distâncias, mas sim no que é mais lucrativo para o agronegócio, para a distribuição do campo, para que esse 1%, esses bilionários continuem lucrando a partir dos seus negócios, sem pensar muito quais são os impactos das suas escolhas a nível de ecossistema mesmo, né? Jéssica, eu vou trazer uma questão que eu acho que é de extrema importância, porque, veja bem, eu tenho debatido aqui em vários programas os planos diretores. Os planos diretores são de extrema importância, porque são uma conquista, ele vem pela Constituição, enfim, a gente não tinha uma possibilidade de um debate mais próximo, né, relacionado às cidades, e o plano diretor possibilita isso. Eu entendo que nós continuamos ainda restritos aos planos diretores, continuamos a perder, tanto nas elaborações como nas revisões, agora vem as revisões, vem uma série de revisões, a gente termina perdendo o debate, né? A gente não consegue, até porque eu entendo que há uma apropriação já pelo mercado imobiliário, pela elite, enfim, a gente não tem possibilidade, né, de uma discussão mais ampla. Então, veja bem, o plano diretor praticamente não discute a possibilidade de resolver problemas da emergência climática, não resolve problema da mobilidade, como foi colocado pela Natália, não há participação de mulheres, não há participação de mulheres negras, não há participação, enfim, a gente e aí esses planos eles são elaborados e revistos, e aí a gente sempre fica a reboque, né? A gente não consegue discutir nem via judicial. Será que não tem um outro caminho? Eu acho que a gente não tem que repensar, fazer novas propostas, e a gente tem percebido, falando, não, nós temos que fazer valer o que já está instituído em lei, mas a gente sabe como é o funcionamento e quem faz as leis e como elas são modificadas. Eu me sinto, às vezes, perdido nesse debate, porque eu acho que nós estamos indo a reboque disso, a gente não consegue estar no mesmo patamar, a gente não consegue avançar, é um pouco disso. Aí eu queria que você fizesse uma reflexão dentro
a questão racial, né, que, né, não se discute nas cidades, aí fica, né, pelo menos as minhas participações em plano diretor, eu não tenho visto, precisa refletir e impor aí alguma condição para a gente modificar isso. Não sei se eu estou errado em relação ao meu pensamento. Para além, eu acho que não é nem estar errado, assim, porque eu penso que são muitos questionamentos, mas uma das coisas que me vem à cabeça quando você fala sobre nós estarmos a reboque, a impressão que dá é que tanto a luta pelos planos diretores, a luta pelo o Estatuto da Cidade, pelos instrumentos que a gente imaginou que iam ser todos aplicados, né? Ah, não, nós vamos aplicar em vários municípios os instrumentos. E aí eu acho que em algum momento a gente esqueceu, não sei se esqueceu, mas precisava ter pesado a mão em dizer que o nosso território está em disputa ainda, sempre esteve. O plano diretor é uma forma de regular essa disputa. Nós sentimos essa disputa pelo chão todos os dias quando a gente se desloca. E aí, de tempos em tempos, algumas cidades fazem algumas audiências públicas para dizer o que vai poder e o que não vai poder nesse chão, sem ter como base o que realmente está em disputa, que é a negação do direito à moradia para algumas pessoas, e que é uma maioria negra, que nunca foi reparada, sobre o acesso à terra. Então, eu acho que nós conseguimos elaborar legislações, a política urbana foi, de certa forma, desenhada para falar de uma coisa de uma forma suavizada, sem dizer, isto é um chão em disputa, essa cidade está em disputa. Quando a gente vai para um processo participativo do plano diretor, a gente tem que saber o que está em jogo. E muitas vezes isso não são colocados nos termos corretos para as pessoas. Isso acho que também tem a ver com quem tem feito o quê nessa parte. Eu acho que eu estava conversando com a Nath um pouco antes e falei assim, você acha que se eu escrever no texto com a expansão do perímetro urbano e tal, as pessoas vão entender que nos planos diretores das cidades foi mudado o perímetro urbano? Ela falou, claro que não. Tipo assim, uma ou outra pessoa vai achar isso, mas de resto, quem são as pessoas que olham e vão falar assim, o perímetro urbano é delimitado pelo plano diretor? Quem são as pessoas que conhecem o que é plano diretor? Exato. Porque esse nome também, meu Deus, sabe? Tantas coisas, que o momento em que a gente debate a cidade é esse. Vai todo mundo, né? O executivo vai fazer lá, a prefeitura vai fazer o plano diretor, às vezes teve situações que eu já vi de participar, tal. Não, vamos contratar alguém, o pessoal especializado que vai vir aí de fora, os advogados urbanistas, os arquitetos urbanistas, eles vão vir aqui, vão ajudar a gente a escrever a lei, mostra lá a lei no telão para as pessoas, no negócio, quem foi, quem não foi, e isso é o debate de cidade que a gente faz. Esse é o debate de cidade que a gente faz. As pessoas se lascando lá no ponto de ônibus, vou andar 20 minutos para chegar lá no ponto de ônibus, não tem infraestrutura urbana em vários bairros, no saneamento não chegou em todos os lugares, tem a ver com quem mora ali, tem a ver com a raça das pessoas que moram ali, tem a ver com a atividade que as pessoas fazem, mas isso, muitas vezes, isso foi, na verdade, o nosso debate, tirando a organização dos movimentos sociais, mas pensando como poder público, não pautou as pessoas que estavam excluídas e o que de fato está em disputa. Eu acho que trazer um pouco de quando a gente fica falando mulheres negras é a reinvenção da cidade, as mulheres, meu Deus, que mulheres negras são essas mulheres negras de capa que vão vir aqui e vão resolver, parece que todos os problemas da política, mas é dizer assim, essas mulheres negras que a gente está falando, a minha avó, a sua avó, a avó da Aline, viram esse processo, vivenciaram esse processo, experienciaram o processo de mudança dos seus territórios, de simplesmente esse projeto do urbano chegando, passando com esse caminhão, dizendo, precarizando tudo e falando, um dia vai passar essa melhoria aqui
E aí, quando passar, você vai ver que maravilhoso. Chega lá e fala, meu Deus, está totalmente desintegrado, está totalmente baseado nessa cosmofobia que o Nico Bispo diz. Então, eu acho que talvez esse contexto das mudanças climáticas, o acirramento de outras desigualdades podem nos ajudar a fazer um debate mais próximo do real, menos amenizado, que é esse território está em disputa até hoje e tem um monte e as pessoas negras estão de fora. A sabedoria das mulheres negras em relação a esses territórios está sendo, que é uma coisa que a Nath falou, né? A sabedoria da relação, tudo que foi aprendido pelas mulheres negras com relação com esse território está em risco. Queria fazer só um comentário, assim, que quando a Jéssica e a Natália falam desses espaços que a gente tem que levar essa discussão do direito à cidade, quando o professor do Basoli fala, por exemplo, de algumas lacunas que ficam, eu fico pensando muito em como pensar nos espaços urbanos e rurais e nesse movimento pendular, implica dizer também pensar em os capitais culturais que a gente acessa dependendo do lugar que a gente está. E como que tem uma disputa de narrativa assim, muito afiada em torno das decisões e de todas as discussões do direito à cidade, né? Mas no sentido geral, assim, só para dizer que é muito reconfortante escutar vocês duas, saber que estão nesse campo de discussão com um debate tão afiado e que traz, assim, uma disputa de narrativas que perpassa estar nesses espaços, entender o que é o ambiente urbano, o que é o ambiente rural, entender o que é ser uma mulher negra, condensar tudo isso e entrar para essa disputa de narrativas de uma forma muito poderosa, assim, e que dá assim, uma ânsia da gente pensar em possivelmente lá na frente, quem sabe as nossas netas, se a gente tiver, o professor já tem, que elas consigam ver um bem viver a partir dessa discussão que está sendo feita agora, sabe? Bom, acho que sobre o plano diretor, a Jéssica é bem mais especialista do que eu para dizer sobre isso, mas eu queria só falar um pouco de uma coisa que eu me lembrei, né, que é essa coisa do território estar em disputa, e falando sobre transição ecológica, sobre adaptação das cidades, né, porque é isso, né, a emergência climática está se impondo e a gente está muito atrasado em fazer uma adaptação, em fazer transformações na cidade para que os impactos dessa emergência do clima não atinja de maneira tão desproporcional como vem atingindo nos últimos tempos, né? A gente sabe que as enchentes sempre é um problema histórico de todas as cidades, principalmente da cidade de São Paulo, e que ela sempre esteve localizada nas periferias, sempre esteve localizada próximo dos territórios negros. Mas qual que é a diferença agora, né? Por que esse assunto é tão importante agora? Acho que a grande diferença vem no sentido da frequência e da intensidade, que é justamente o que a gente está vendo no Rio Grande do Sul. Ano passado, a gente teve no Rio Grande do Sul também, chuvas e inundações recordes, e agora a gente teve novamente chuvas e inundações recordes. O que tem se discutido no Rio Grande do Sul como alternativa, que tem sido discutido lá pela burguesia, pelos governantes, é de criar cidades alternativas. Então, vamos reconstruir Canoas num outro lugar. Vamos reconstruir essas cidades num outro lugar. Mas como que vai ser essa reconstrução? Por acaso, as pessoas que foram atingidas estão participando desse debate sobre essa reconstrução de Canoas? Será que as pessoas negras que estão nos territórios centrais de Porto Alegre, que são territórios que a burguesia deixou ali que aqueles pretos morassem ali no centro, será que essas pessoas atingidas, que foram as pessoas mais atingidas em Porto Alegre, estão participando do debate sobre a reconstrução de Porto Alegre? Como é que vai ser essa nova cidade, esses novos instrumentos para que esses impactos de grande volume de chuva não sejam tão devastador na vida dessas pessoas? Não estão. Isso está sendo uma discussão completamente alheia ao sofrimento dessas pessoas, à situação de vida dessas pessoas, e é por isso que a gente precisa urgentemente que esses instrumentos legais, como o plano diretor, como o plano mesmo de ação intersetoriais, de adaptação de obras, de distribuição de moradia,
como isso precisa ser feito urgentemente para que a gente tire as pessoas da área de risco, que são as pessoas negras que estão lá. A gente tira essas pessoas da área de risco e coloque no centro, por exemplo, da cidade de São Paulo. A gente precisa urgentemente que essas ações sejam feitas para que... Porque, assim, é isso. Antes não, né? O nosso povo continua, desde a abolição da escravatura, sendo morto pela polícia, né? Pela ação do Estado, jovens negros nas periferias morrendo, mas agora descobriram que a gente também pode morrer afogado, que a gente também pode morrer com a enxurrada. E, aparentemente, é um projeto que é o que está acontecendo, né? É o que está sendo aplicado. E se a gente não conseguir contrapor esse projeto, é o que vai continuar acontecendo. Além de bala, o povo negro vai morrer agora de enxurrada, de enchente, de afogamento. Infelizmente, estamos caminhando aqui para o final do nosso episódio de hoje, com um ganho excepcional, aprendizado, uma aula, e acho que fica aí o registro, né, dessas mulheres que estão discutindo, debatendo a cidade. Jéssica e Natália, eu peço para vocês uma indicação cultural. Não é só porque eu estou com ele aqui na minha mão, mas eu acho que este livro, A Terra Dá, a Terra Quer, do Antônio Bispo dos Santos, ele tem uma relação muito próxima com esse papo aqui. Foi um presente poder fazer essa leitura. De certa forma, eu sinto que essa geração avó quilombola, que está fazendo essa disputa de saberes, que está dizendo que não é só a escola escriturada da cidade, também tem os saberes dos povos quilombolas. E aí eu fico pensando, cara, eu me sinto muito energizada por essa vontade, por essa coragem. Como uma geração neta favelada, eu me vejo muito nessas ideias, então gostaria que as pessoas lessem. É essa a obra do Nego Bispo. Bom, a minha indicação cultural não é tão interessante. Eu acho o Nego Bispo muito mais legal, assim. Eu acho que ele tem, enfim, um saber muito importante que a gente compartilhe. Mas eu quero compartilhar, na verdade, um livro que chama O Bem Viver, do Alberto Acosta, que é um livro onde ele reúne diversos textos falando sobre esse bem viver na América Latina, né? Principalmente na América do Sul, então de povos andinos, de povos colombianos, peruanos. Ele eu acho que equatoriano, se eu não me engano. E eu acho que é um livro bem rápido de ler, assim, é uma leitura fácil, é uma leitura que te prende, porque vai te mostrando esse outro mundo, né? Que nós que passamos por esse processo de colonização não reconhecemos mais, né? Mas que os povos indígenas e as mulheres negras, esse livro ele é bastante focado nas populações indígenas, mas existem também outros conteúdos sobre que fala da vivência das mulheres negras, mas que vai dizendo um pouco sobre essa outra forma de enxergar a relação com a natureza, que permite com que a relação de campo e cidade seja feita de uma outra maneira também, assim, que a gente consiga pensar uma outra maneira, na verdade, das relações entre a cidade e o campo. Então, acho que é uma leitura bastante interessante para quem gostou desse papo de bem viver e de transformações das cidades. Jéssica e Natália, para vocês, o que são cidades de fato? Eu acho que cidades de fato são cidades onde a gente consegue manter uma regulação metabólica, digamos assim, entre a natureza e o meio ambiente. Assim, eu acho que são cidades onde a gente consegue ter o verde, ter o contato com flores, com o cheiro das flores, com pássaros, com alimentos que estão vindo na sua feira. Então, eu acho que são cidades onde as mulheres negras conseguem ter o seu projeto político de bem viver estabelecidos, assim, né? O seu projeto de... Assim, eu acho que são cidades que não existem, mas são cidades que a gente está disputando, nessa disputa constante que existe da elaboração das cidades, assim. São cidades em que as nossas crianças, por exemplo, consigam ter uma vida, eu acho que de integração com a terra, sabe? Eu acho que essa coisa
eu fico muito triste, assim, enfim, já tô falando demais, assim, mas só para fechar mesmo, acho muito triste quando a gente vê crianças tendo vivências na cidade de estarem pedindo dinheiro na rua, por exemplo. Eu acho que essas não são cidades de fato, eu acho que isso é o que a gente precisa se distanciar das nossas cidades, é ter o futuro da nossa geração tendo condições tão precárias de vida, assim. Eu acho que uma cidade de fato é uma cidade onde a gente não tenham crianças passando por isso, onde as crianças estão bem alimentadas, estão bem vestidas e estão tendo a possibilidade de sonhar, né? Sonhar o que quiserem ser, assim. Acho que é um pouco isso. Eu vou resumir o que a Nath falou, que eu concordo muito com ela, que eu acho que cidades de fato são cidades onde as coisas que eu aprendi com a minha avó não estão em disputa ou não estão em apagamento histórico, sabe? Eu acho que cidades de fato são as coisas em que eu possa imaginar que as histórias que ela me conta, que ela me contava, não estão num processo de apagamento, de esquecimento, de epistemicídio. Okay? E aí, Aline, como é que foi o programa hoje? Já temos leitura para o próximo semestre, fiquei muito feliz de já conhecer essas 2 indicações culturais, e eu acho que a gente tem uma perspectiva, né? São tempos, assim, muito difíceis, mas como já escutamos aqui, inclusive em alguns momentos, existem possibilidades de sermos realistas e esperançosos. Então, muito obrigada pela partilha de vocês. As portas ficam abertas, voltem sempre, e um grande abraço. Obrigada, gente. pelo convite. Valeu. Espero que vocês tenham gostado dos nossos dizeres. Obrigado, Jéssica, obrigado, Natália. Para os ouvintes, até a próxima semana, com novos temas, novos convidados, continuando aqui o debate sobre cidades. Cidade de Fato de hoje contou com Giovana Ferreira na locução, Júlia Conca, Érica Nascimento, Giovana Ferreira, Aline Silva e Karine Correa no desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basoli no design gráfico, apoio técnico e edição, professor João Basoli na produção e coordenação geral. Agradecemos imensamente aos nossos convidados e à equipe do Cidade de Fato, mas especialmente a você, nosso ouvinte. Na semana que vem, voltaremos com novos temas e novas entrevistas. Até lá!